Olá, meus amigos, muito boa noite. Muito boa noite. Estamos começando mais uma live, não é? E hoje trazendo um tema aqui muito interessante, muito importante, sobre os anjos da guarda das nações ou das pátrias, dos países. É um tema bastante interessante. Eu acho que nós temos que voltar a falar disto, não é? Na verdade, eu tenho percebido, mas antes de começar, sem me apressar muito, né? Eu gostaria de testar o microfone. Não sei se já tem alguém aqui, algum convidado que já esteja aqui para testar o microfone, como é que está o som, se está saindo. Está saindo, muito obrigado, as pessoas estão chegando. O som está bom? Está tudo bem? Estão me ouvindo bem? Porque aí a gente pode dar continuidade. Tudo bem? Davoli? É assim que eu posso te chamar? O Bruno também entrou. Muito obrigado a todos que estão entrando. A minha esposa aí através do Mulheres Leitoras. É isso. Bom, se o som está bom, eu acho que nós podemos... nós podemos tocar, não é? Muito obrigado às pessoas que estão chegando agora. Obrigado mesmo, viu? De coração. Eu vou procurar fazer o seguinte aqui. Eu vou procurar trazer para todos vocês o ensinamento da nossa igreja sobre o papel dos anjos, ou do mundo angélico, no destino das pátrias e das nações. Eu vou precisar primeiro fazer um traçado histórico, porque é um assunto que nós sabemos, não se tem falado muito sobre. Existem obras a respeito, obras profundas, a respeito da missão dos santos anjos nas nações, mas no Brasil se tem falado muito pouco. E eu tenho percebido que, inclusive, no nosso meio católico, nas pessoas mais esclarecidas e que têm muita leitura, também não se fala muito. Não se fala muito. Então a gente vai trazer esse tema, que eu sei que é um tema novo. Algumas pessoas podem ter ouvido, mas eu vou procurar tratar aqui de uma maneira muito profunda, ainda que geral. Eu não vou ter condições de, numa live, aprofundar como eu gostaria e fazer uma meditação sobre o tema como eu gostaria, mas nós vamos trazer o tema aqui de uma maneira geral, mas sem perder a profundidade, a seriedade, né? Ser simples sem ser simplório, né? Simples, trazer um conteúdo magistral, magnânimo, de uma maneira muito concentrada, e depois podemos até fazer outras lives para aprofundar um tema ou outro específico, né, que nós vamos falar aqui. Pois bem, como todos sabem, as pessoas estão entrando, eu já estou desejando mais uma vez boa noite, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Nós vamos falar aqui hoje sobre o mundo angélico, o mundo dos anjos e a sua relação com as nações. Isso é um tema muito interessante, né? E eu queria fazer aqui, já começar fazendo um apanhado histórico. Por quê? E para tratar desses temas, meus caros, eu já aviso a todos que nós vamos precisar estudar os padres antigos. Os padres antigos. Porque este tema foi muito bem tratado pelos primeiros padres da igreja. Os primeiros grandes padres da igreja. Né? Inclusive, um deles, que, segundo nós sabemos, conviveu com o São Paulo apóstolo e foi convertido por São Paulo, chamado Pseudo Dionísio. Não é? Nós não sabemos exatamente o nome deste escritor, mas nós sabemos que, historicamente, ele foi convertido por São Paulo. E ele tem um livro sobre o mundo angélico e ele fala muito sobre as relações entre os anjos e as nações. Agora, nós não precisamos também ficar a todo tempo falando dos padres antigos, se bem que nós vamos usá-los. Por quê? Porque a nossa Sagrada Escritura nos revela que Deus... E aí eu já começo a nossa live, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Eu já começo a nossa live. A nossa Sagrada Escritura diz e nos revela
principalmente em Deuteronômios, ela nos revela que Deus distribuiu para todas as nações determinados anjos. Isto é palavra revelada. O que os padres primitivos da igreja fizeram foi aprofundar esta passagem. Uma outra passagem muito interessante no livro de Daniel é quando Daniel diz, o profeta Daniel diz, primeiro que o profeta Daniel nos revela, nos fala dos anjos de duas nações antigas, os persas e os gregos. Os persas e os gregos. Esse é um outro dado da revelação muito interessante. E, inclusive, o episódio é muito curioso que acontece porque Daniel está dizendo que o príncipe e o chefe das nações, ou da nação persa, ou da civilização persa, a linguagem bíblica aqui é muito curiosa, porque não é o príncipe humano, mas sim o anjo persa, estava resistindo a se submeter a Israel. Então precisou vir São Miguel Arcanjo para decidir a questão a favor do anjo de Israel. Muito interessante essa passagem bíblica. E às vezes nós não prestamos muito atenção, não é, sobre isso. E eu queria dar esses dados da revelação e também históricos, porque eu quero chegar no Santo Anjo da Guarda do Brasil. No Anjo do Brasil. E nós sabemos que na década de 30, alguns bispos brasileiros chegaram a manifestar a vontade de consagrar o Brasil. Pelo que nós sabemos, esta consagração não ocorreu de maneira oficial, mas de consagrar o Brasil a São Rafael. A São Rafael, um dos poucos anjos do qual nós conhecemos o nome, São Rafael. Mas evidentemente, nós não podemos afirmar muita coisa, porque isto não é claro na nossa história brasileira, mas o que nós sabemos é que nós e todas as nações têm anjos. Independentemente de sabermos ou não qual é o nome, mas nós temos um anjo. Um anjo. E eu vejo pessoalmente que este anjo tem trabalhado muito pelo Brasil, ou intercedido muito pelo Brasil, porque nós estamos vivendo um auge do catolicismo que está renascendo, com os centros, os institutos, não é? As ligas e tudo o que está acontecendo. Eu acho isso... E é uma outra coisa, eu vejo também que os centros católicos que estão surgindo no Brasil, e esse catolicismo que tem me parecido muito pujante, que tem aparecido no Brasil, nós estamos falando muito da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é Rei das Nações. Isto é verdade. Mas, veja, Cristo é Rei dos anjos antes de ser Rei das Nações. E Deus deu às nações os anjos. Então, acho que antes de nós darmos um passo para Cristo Rei, nós temos que falar dos anjos. E eu quero fazer uma live que eu considero muito interessante a respeito da Santíssima Virgem Maria, com as aparições marianas no Brasil. Porque se nós temos uma esperança no Brasil de vencer todos os inimigos de Cristo, é por Nossa Senhora, é pela Virgem Maria. Não é? Porque a história brasileira é construída na história da Virgem Maria. Não é? Então nós temos as aparições de Nossa Senhora Aparecida. Aqui no meu estado, o Espírito Santo particularmente, as aparições de Nossa Senhora da Penha, é o que nos dá esperança, porque Maria é rainha dos anjos também. Então nós temos que primeiro ter ou conhecer uma angelologia, quer dizer, falar dos anjos das nações, depois de Nossa Senhora e depois de Cristo Rei. Eu acho uma sequência lógica.
não é? Mas, pois bem, então nós temos aqui a palavra da Sagrada Escritura. Palavra da Sagrada Escritura. Deus distribuiu anjos para as nações. Isto é o que está em Deuteronômios, não é? E depois nós vemos no livro de Daniel que o profeta Daniel nos fala do anjo da Pérsia e do anjo da Grécia. Para vocês terem uma ideia, um grande padre da igreja, aliás, é uma leitura que eu recomendo a todos, São Clemente de Alexandria chega a dizer que a filosofia grega foi comunicada aos gregos pelos anjos menores. Pelos anjos menores, pelos anjos inferiores. Não é? Porque nós sabemos que nós temos as escalas angélicas, os 9 coros angélicos. Não é? Nós podemos, os serafins até os anjos menores. Não é? Então, segundo São Clemente de Alexandria, um padre do século III da igreja, um padre grego, a filosofia grega foi soprada, ou comunicada aos gregos pelos anjos. Não deixa de ser interessante que, se nós analisarmos os escritos platônicos sobre Sócrates, nós vamos ver ali que Sócrates dizia que estava sempre auxiliado, sendo sempre auxiliado por uma voz interior, não é? Mas e ele dizia que comunicava de fora alguns avisos. Enfim, tudo isto é um campo de investigação maravilhoso. Mas, vejam bem, aí o que nós temos que entender bem? Nós sabemos que todas as nações existentes, tanto antigas como as que nós temos hoje, elas têm uma origem, pelo menos, na famosa Torre de Babel, que é um evento bíblico que todos conhecem, não é? Que foi, de alguma maneira, um castigo que Deus dá aos homens, porque os homens querem ser Deus. Os homens tinham a pretensão de se fazer Deus, se colocar no lugar de Deus, o endeusamento do homem, não é? E, como castigo, Deus divide a humanidade em nações e em línguas. Porque antes da Torre de Babel, nós tínhamos uma língua única, dentro da qual os homens podiam se comunicar para adorar o único Deus verdadeiro. Então nós temos a divisão. E dali surgiu as 70 nações. Isso é um caso muito interessante. Por quê? Porque Deus enviou os anjos para ensinar essas línguas às 70 nações. Uma destas nações foi Israel. E as nações menos Israel, estas outras nações, preferiram se ligar muito mais ao anjo que ensinou a língua do que a Deus. Então nós tivemos ali já os anjos que foram destinados às nações. Então, para alguns intérpretes, quando a Sagrada Escritura diz que Deus distribuiu os anjos às nações, para alguns intérpretes, esta divisão só ocorreu depois da Torre de Babel, do evento da Torre de Babel e das divisões das nações. Seja como for, o que nós temos que entender é que, desde Adão, a partir de Adão, porque tudo que existe hoje tem uma origem adâmica, por assim dizer, em Adão. Todas as descendências que existiram. Então, eu não sei se todos lembram, de Adão, não é? Um dos filhos de Adão foi Caim, que matou Abel. Mas Adão teve outros filhos. Um deles foi Sete. A partir de Sete vem a linhagem que vai dar nos judeus. Então, Adão, Sete, Noé, Abraão
Abraão é da descendência de Noé, Abraão, e a partir de Abraão, o povo judaico. Agora, o que nós temos aqui? Isto é muito interessante. É que antes, desde Adão até Abraão, não é? Todas as civilizações existentes e descendentes de Adão receberam uma revelação. Porque Adão recebeu esta revelação. Adão recebeu duas revelações. A primeira, de caráter sobrenatural, não é? E a outra de caráter natural. Porque a Sagrada Escritura diz com toda clareza que Adão dominava a natureza. Então Adão compreendia as leis naturais. As leis naturais. É claro que depois, com a entrada do pecado, aí que nós temos um problema, porque interpolou o pecado original. Interpolou o pecado original. A descendência de Adão passou a se escravizar, né, pelo espírito maligno, pelos demônios. Então o que nós temos? Aquela revelação verdadeira que Adão recebeu, sobrenatural e natural, é justamente aquilo pelo qual as nações vão se guiar, né, para viver neste mundo. Então, por exemplo, os povos pagãos, chamados pagãos, eles também vêm de Adão. Eles também vêm de Adão, dos outros filhos de Adão, que não foi Sete. Esses povos também vêm de Adão. Então, os povos gentílicos ou pagãos, eles tiveram que ler as leis da natureza a partir desta tradição natural que vem desde Adão. Mas é claro que alguns erros foram interpolados aí. É claro que nós tivemos povos que idolatraram a natureza. Ao invés de ler a natureza para, através da natureza, adorar a Deus, ao Deus verdadeiro invisível, através do mundo visível, natural, adorar ao Deus invisível, alguns povos fizeram da própria natureza o seu próprio Deus e começaram a idolatrar a natureza. Então nós podemos ver alguns indícios de idolatria. Nós conhecemos as religiões antigas, nos egípcios, nos próprios persas, nos próprios gregos, nos próprios latinos, romanos. Então a gente percebe que alguma coisa de verdade ficou nos povos pagãos. E este pouco de verdade que os povos pagãos descobriram, e que chegaram, e que puderam chegar, é porque Adão recebeu esta revelação do próprio Deus na própria natureza criada, e que depois foi corrompida, esta revelação foi corrompida pelo pecado. Então, há alguma coisa de acerto, e há alguns erros que precisam ser consertados. Então, os povos gentílicos que também nascem de Abrão, esses povos gentílicos, eles conseguem conhecer a verdade, porque eles ainda participam de algum resquício adâmico, não é? Porque há uma descendência de Adão que é pagã. Mas a outra descendência de Adão, que foi o povo escolhido, Israel, que também é uma descendência de Adão a partir de Sete, por Noé e Abraão, esta descendência, além da revelação natural, recebe uma outra revelação ainda mais profunda, que é uma parte da Bíblia ou da Sagrada Escritura que é revelada aos patriarcas, aos profetas e especialmente em Moisés. Por isso é que São Bernardo, um santo da igreja, São Bernardo de Claraval, dirá depois que
nós temos dois livros para ler que nos levam a Deus: a Sagrada Escritura e a natureza. Então nós temos aqui o povo da revelação, Israel, uma revelação provisória que prepara a vinda do Verbo, e os gentios, os pagãos e os judeus, pagãos e os hebreus. Não é? Então, os pagãos conseguem adorar a Deus pela natureza, e os hebreus e judeus adoram a Deus pela palavra revelada, não é, aos todos os profetas, patriarcas e principalmente ao homem da lei que foi Moisés. Então, isso aqui é muito importante. Mas por que eu estou dizendo isto? Porque, vejam bem, vamos nos fixar na natureza. Porque os povos pagãos que conseguiam adorar a Deus, ao Deus invisível, ao Deus verdadeiro, através da natureza, e muitos conseguiram prestar um culto a Deus, ao Deus verdadeiro e não ao Deus idolatrado, à natureza idolatrada. Quer dizer, muitos conseguiam ver na natureza criada o vestígio do Criador e adoravam ao Criador pela natureza. Não é? Um conhecimento verdadeiro. Este conhecimento foi comunicado a estes povos pelos anjos, porque os anjos das nações, eles foram distribuídos por Deus a elas justamente para levá-las ao culto do Deus verdadeiro. Muito embora, e aqui eu já entro em outro tema, muito embora todas as nações também, por permissão divina, tiveram que lutar contra a intervenção dos anjos malignos. É mais ou menos como acontece na nossa vida. Nós temos os nossos anjos da guarda, não é? Nós não temos uma espécie de demônio da guarda. Não. Se bem que Deus permite que os anjos malignos nos tentem. Deus permite que os anjos malignos façam as suas tentações contra nós. E nós temos a liberdade de resistir. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos deu um anjo da guarda, que está sempre conosco. As nações, a mesma coisa. Todas as nações têm seus anjos da guarda. Mas todas as nações também podem ser perturbadas pelos anjos malignos. E vejam, então, que o problema político também é um problema sobrenatural. Porque as brigas políticas também se reverberam, são reverberadas no mundo angélico. Porque os nossos anjos bons, anjos da guarda das nações, eles estão aqui justamente para nos proteger dos planos malignos. Daqueles planos que tentam tirar as nações de Cristo, da verdadeira religião, dos verdadeiros mandamentos. Mas que nós sabemos que existem planos anticristãos no mundo. Que existe toda uma ideologia revolucionária. Então, e esta é uma questão muito importante. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver este problema se não for em Cristo. E isto é muito importante. Por quê? Porque o povo hebreu buscou unificar toda a nação, né, sob ou debaixo de um império político temporal e mundano. E este aqui foi o problema. Porque nós sabemos que depois da divisão das nações e da divisão das línguas, os santos anjos só vão conseguir unificar as nações
em Cristo, no Verbo encarnado. No Verbo encarnado. E com a segunda vinda de Cristo. Até lá, nós precisaremos nos unir aos santos anjos para fazer a vontade de Cristo em nossa nação concreta. E é aí que está a grande dificuldade. Porque isto é verdade. O que os padres antigos disseram é verdade. Todas as nações têm os seus anjos da guarda. E todas as nações também são pervertidas pelos demônios. E podem ser pervertidas pelos anjos malignos. Pelos anjos malignos. Isto é uma verdade. E não é por outro motivo que grande parte das idolatrias que aconteceram e ainda hoje acontecem, que aconteceram antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda hoje acontecem com estas astrologias, não é? Com o homem tentando dominar a natureza, além do devido, com as transformações genéticas, não é? Com todo este plano de eugenia e engenharia social, já é a comunicação maligna, não é? Tentando perverter o sentido da nação, da pátria e da política humana. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos da natureza, porque a natureza, principalmente a química e a física, e aqui eu falo sim dos complexos atômicos e tudo mais, nós temos que ter muito cuidado, porque nós sabemos, pela doutrina atomista e pela Sagrada Escritura e pela doutrina católica, que os anjos têm um domínio natural sobre os elementos da matéria. Mas o que acontece é que hoje o homem está idolatrando a matéria, idolatrando o corpo, idolatrando os prazeres sexuais. Então nós vemos claramente uma comunicação ou um espírito maligno que está tentando fazer com que o homem idolatre a matéria como os antigos idolatravam. E por outro lado nós temos uma força dos santos anjos tentando conduzir os homens para o caminho devido. Não é? Então, infelizmente, todo movimento idolátrico de hoje ou de antes, porque o procedimento não muda, é um ataque feroz, não é? Do mundo angélico maligno na política de uma nação. Então nós não podemos pensar que o mundo angélico não tem nada a ver com a política. Só tem a ver conosco. Os demônios nos tentam, os anjos bons, os nossos anjos da guarda nos ajudam. Sim, a nossa relação com os anjos, tanto os malignos quanto os bons, anjos bons, é justamente esta. Mas nós também não podemos esquecer, e eu acho, e na minha opinião, um grande motivo pelo qual eu quis fazer esta live é para que nós não esqueçamos que a política é uma atividade natural da nossa vida humana. E que os demônios também têm influência na nação e na postura política de uma pátria. Não é? Qual é a influência? É esta. É idolatrar aquilo que não deve ser idolatrado. Regimes políticos. Quem aqui não tem esta experiência? Nós sabemos, por exemplo, que hoje a democracia é um ídolo em cujo altar muitas opiniões são imoladas.
a idolatria da própria política. Quer dizer, quando você tem um programa político, como é o comunista, o nazista e o fascista, e hoje, o da democracia liberal, quando você tem um programa político que quer ser a razão de união de todos os homens, fraternalmente, numa única razão que é a política, não é? O que une os homens já não é mais Cristo, o sobrenatural, é a graça. O que une os homens, hoje, segundo a proposta de Hobbes no Leviatã, é o corpo político. Então você já tem uma satanização do homem. Ou seja, nós estamos combatendo o mundo angélico, quer dizer, os anjos bons, e nos aliando, né, à idolatria que não deve acontecer. Como os egípcios idolatraram tantas coisas, e hoje nós idolatramos também. Por isso que na igreja, o grande, à época, cardeal Ratzinger já falava da era neopagã. Da era neopagã. Então, todo o movimento das nações de idolatria, tem uma comunicação demoníaca e satânica. E hoje nós estamos vivendo isso por quê? Porque nós sabemos que uma política mal conduzida nada mais é do que uma paródia do corpo místico de Cristo. Porque o que nos unifica, e com isto eu pretendo até fazer uma conclusão geral, porque de fato as nações estão separadas, divididas, com seus interesses, legítimos alguns. Cada pátria precisa viver o seu nacionalismo. Porque o nacionalismo é algo um pouco ambíguo. E se ele não for bem... Assim como o internacionalismo. Se não for bem colocado numa clave correta, pode dar problema. E aí nós temos... E aí qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte. É que depois da vinda de Cristo, a nossa união só vai... A nossa união... inclusive a união de línguas, que tantos querem trazer uma língua única para o mundo, não é um projeto globalista que existe, não é? Mas a união das nações e dos homens só acontece no Cordeiro, em Cristo, e só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Qualquer projeto político ou econômico que queira unir os homens sob uma ideologia político-econômica, que é o que nós estamos vivendo hoje, não é? Vai falhar porque é demoníaco. Porque já é uma interferência demoníaca no mundo. Então nós não podemos ignorar que os anjos também agem nas nações. Não é? Tanto os anjos bons quanto os anjos maus, os anjos malignos. Não podemos ignorar isto. E que a nossa unificação está em Cristo. E não no Leviatã, no Estado. No Estado. Não é? Então, o verdadeiro homem universal está em Cristo, não está no Estado. O Estado não pode unificar. Não pode ser o fim último e a razão última do homem, como hoje estão querendo fazer. Porque esse já é uma idolatria do homem, do Estado ou da economia. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Não é? Então nós temos que nos unir ao nosso anjo da guarda. Ao anjo da guarda, não só nosso, pessoal, como do Brasil. Do Brasil. Talvez até faça uma live para falar disto. De como o santo anjo da guarda do Brasil tem agido, pelo menos nós conseguimos ler os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. E a nossa esperança está na Virgem Maria.
Porque já em Fátima se dizia que a Nossa Senhora disse que Portugal não perderia a fé. E nós somos filhos de Portugal, a pátria mãe. E nós somos a pátria, uma pátria independente, evidentemente, mas que estamos unidos espiritualmente a Portugal. Então, a Maria, que é a rainha dos anjos, é a nossa esperança. É a esperança que nós temos, que nós não vamos cair nas chagas dos planos diabólicos. Não é? Então, aí eu gostaria de atender, eu vi aqui muitas perguntas passando, eu vou ver se eu consigo resgatar algumas, me desculpem, viu, meus caros amigos. Aqui, qual é o anjo da guarda do Brasil? Há muitos que defendem, eu já falei aqui, que é São Rafael, porque alguns bispos tentaram consagrar o Brasil a São Rafael, mas pelo que nós sabemos, essa consagração não chegou a acontecer na década de 30, não é? Mas nós sabemos que nós temos um. Não é tão importante agora saber o nome. Nós sabemos que nós temos um, não é? Tem algumas perguntas aqui que ficaram. Claro, olha só, a Paola pergunta. Veja bem, a influência demoníaca na política vem através das pessoas que estão ocupando os cargos de responsabilidade, não é? E que não são virtuosas. Por isso é que a igreja bate sempre na tecla de que a política tem que estar ligado. A política é um tipo de ética, ela está submetida à moral. Por isso tem que ser virtuoso. Senão vai ser pasto para o demônio, com certeza. É o que nós estamos vendo hoje. Olha, meus amigos, eu quero falar com toda clareza. Já que nós estamos tocando no assunto, mas já saindo um pouco, um regime político como o nosso, chamado democrático, que tem a petulância de colocar em votação matérias que Deus determinou no decálogo, ou seja, você botar para homens votarem e decidirem aquilo que já foi decidido por Deus. Isto não pode ter outro nome. Isto não pode ter outra origem a não ser uma ideia completamente demoníaca. Porque quando você determina, e contextualizando, quando você diz que o poder emana do povo e que a vontade popular, através dos seus representantes no Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado, podem decidir, ou a nossa Corte de Justiça, Supremo Tribunal Federal, eles podem decidir quando começa a vida e permitir aborto. Quer dizer, estou com um projeto de lei aqui, vou levar lá para votar. Vamos ver se a gente aprova o aborto? Ora, mas já não está nos 10 mandamentos? Não matará? Este é o sistema que é um problema. Então nós estamos idolatrando coisas que são naturais por comunicação demoníaca. Porque vejam, se nós lermos a política de Aristóteles, nós veremos ali já um resquício da revelação natural verdadeira feita a Adão. Porque Aristóteles já está dizendo que nem tudo pode a vontade popular. Veja, eu não sei se eu estou sendo claro, porque é claro que os assuntos se intercomunicam, então fica... Não é? Então não sei se eu respondi. Aqui o Cristo e Livros, o meu querido Alessandro, muito obrigado, Alessandro.
Quando o senhor fala de uma nação sendo pervertida por um demônio, sim, seria o que eu falei, seria a partir de um líder político. Claro, claro. Ou de engenheiros sociais que traçam projetos políticos. Porque vejam, meus caros, isso também é muito interessante. Isso é muito interessante. Nós sabemos muito bem pela nossa teologia que os demônios, os anjos em geral, porque os demônios não perderam a natureza angélica. Eles perderam a graça e a glória, mas não perderam a natureza angélica. Como eles se comunicam com os homens? Não é? Implantando espécies inteligíveis, ideias, na nossa imaginação. Então, quer dizer, todos esses planos, essas ideias que esses engenheiros sociais fazem de reinventar a humanidade, não é? Vocês se lembram, quem aqui leu os livros de Dostoiévski? Dostoiévski marcou muito bem este ponto. Muito bem. Ele descreveu muito bem o que é uma mente revolucionária. O que é o revolucionário? O revolucionário é aquele que está fixado no ideal, numa ideia, e em nome desta ideia, ele sacrifica o concreto. Não é? E que é a figura do personagem Raskolnikov, do Crime e Castigo. Ele concebeu uma ideia na cabeça dele, com certeza inspirado, que é uma ideia satânica. Ele concebe uma ideia na cabeça dele. Ele quer melhorar o mundo. Ele quer tornar o mundo mais livre, mais digno. E em nome desta ideia, ele mata uma pobre velha. Ele sacrifica uma liberdade concreta em nome de um mundo mais livre e ideal na cabeça dele. Ele não esmagou a ideia, ele esmagou a criatura. Né? Raskolnikov podia ter esmagado a ideia que ele teve. Então, em nome de um ideal, ele mata o concreto. Esses são os revolucionários. Mas por quê? Quem é que implanta uma ideia? O demônio. Porque se vocês lerem na Suma Teológica de Santo Tomás, você vai ver muito bem explicado como os anjos e dentro deles os demônios se comunicam com o ser humano. Eles vão implantando ideias pecaminosas, ideias absurdas. Não é? Ou a partir de líderes políticos, ou a partir de grupos que são feitos para isto. Então aqui você tem idolatria. A idolatria é justamente isto: colocar no lugar do verdadeiro Deus aquilo que não é Deus. Aquilo que não é. E as coisas se repetem. As coisas se repetem. Né? Mas por que nós fazemos isto? Porque nós não estamos mais aprendendo a ler na natureza o que nós temos que ler e a ler na Sagrada Escritura o que nós temos que ler. Em outras palavras, está faltando catolicismo. Catolicismo. Catequizar e evangelizar. Não é? Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Aqui o Manuel pergunta: quando as desgraças vêm a essas nações, qual o papel do anjo? Pode ser um castigo enviado pelos anjos, porque na Sagrada Escritura os anjos estão aí justamente para cumprir esses castigos de Deus para as nações escravizadas. Não é? Quando Deus permite. Quando Deus permite. Porque até a segunda vinda de Cristo,
É como se, entre aspas, não é, Deus estivesse permitindo que os demônios agissem. E sem o castigo. Mas como diz lá no santo livro do Apocalipse, há anjos que estão como que amarrados, esperando que Deus libere a fúria para que eles exterminem 1/3 da humanidade. Isto é uma imagem muito interessante do Apocalipse. Aqui o nosso querido Gabriel De Vito. Muito obrigado, Gabriel, por sua caridade, por perguntar. Toda a sabedoria arcana teria aí a sua origem? Então, é isto. A sabedoria, aquela sabedoria que não se perverteu. Alguns teólogos costumam chamar até da religião cósmica. Quer dizer, a religião cósmica primitiva é aquela em que eu consigo, através da natureza, adorar o Deus verdadeiro. Esta sabedoria que me leva ao Deus verdadeiro, sim, com toda certeza tem origem em Adão e na revelação feita a Adão. Agora, olha que interessante. Quando nós lemos aquele versículo maravilhoso, belíssimo, com várias meditações espirituais para serem feitas, dos reis magos, porque os reis magos são a última, vamos dizer, eles foram os últimos representantes desta religião cósmica. Não é? Por quê? Porque através da estrela eles foram levados a Cristo. Então veja, é o homem que contempla a natureza e é levado a Deus, e não que idolatra a natureza. E nada relacionado à natureza. Por isso que muitos teólogos têm um problema, por exemplo, com a democracia, porque eles dizem que a democracia é idolatrar a vontade do povo, o homem, o natural. É a idolatria do natural. O que o povo aprovar, está aprovado. Não é? Então, é isto. Quer dizer, veja bem, o estudo dos astros era muito comum nos povos antigos. Inclusive Abraão, que para os padres primitivos era um caldeu. Os caldeus estudavam os astros. Não é? A contemplação dos astros. Agora, isso é uma coisa. Não é? A astronomia é uma coisa, a astrologia é outra. Aí já é interferência demoníaca, a idolatria completa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E também não quero cansar muito a paciência de todos. Não é? Vamos ver. Pois é, o Cristo em Livros falando, né? Que o tema era mais simples do que... é um tema que tem sua complexidade. É preciso entender de toda a história bíblica, não é? E a história dos povos para nós entendermos como é que funciona a relação dos anjos com as nações. Isso não é? É um tema muito interessante. Quem sabe no futuro, porque aqui eu só dei ideias muito gerais, a gente não possa fazer um curso aqui sobre isto. Não é? É isso, olha, eu estou tentando passar aqui, não estou vendo mais. Não sei se ficou claro, desejo, agradecendo a todos, né? Agradecendo a todos. Às vezes eu toco aqui, dá um problema. Agradecendo a todos. Eu sei, teria muitas coisas aqui para fazer, eu fiz muitas anotações. É um tema que me encanta muito, viu? Viu, meus caros? Eu acho que nós teríamos até que espalhar isso pelo Brasil, porque nós estamos ignorando o papel do mundo angélico. Não vai dar para fazer. Nós temos que comunicar isto às pessoas, não é? Então, eu separei aqui algumas citações de São Clemente,
de São Justino, de Orígenes. E nós fomos lá nos padres antigos, não é? São Basílio, São João Crisóstomo, né? Então, esses vestígios da verdade nas culturas antigas, né? Seja lá o nome que você quiser dar, não é? Não. Aqui alguém da editora Bonamarte, o Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo. Não, o continente não tem, pelo menos na teologia nós não encontramos nada escrito a respeito dos continentes, mas das nações. Nações. E o que elas representam. Especialmente, meus amigos, agora eu lembrei uma coisa muito bonita, porque como nós sabemos pelos padres antigos que as línguas, naquele episódio da Torre de Babel, as línguas foram ensinadas pelos anjos às nações, é por isto que o primeiro passo que leva a uma destruição da nação é a destruição da sua língua. Isto é um tema muito interessante. E eu não posso deixar de ver a esta destruição que estão querendo fazer a língua portuguesa, se é que já não fizeram, que é derivada do latim, que é uma derivação do latim, que não é por outro motivo, que o latim é uma língua litúrgica, não é? É uma coisa que o demônio não gosta, é do latim, porque é uma língua litúrgica. E uma grande honra do nosso português, assim como o espanhol, que tem uma derivação da língua latina, e o nosso português também tem uma coisa muito interessante, porque tem outras línguas que constituem a nossa língua portuguesa, como o grego, como alguns elementos da civilização etrusca, não é? Então você vê que a nossa língua, ela é uma língua que une sem idolatrar. Sem idolatrar. A nossa língua que tem, além de tudo, esta pretensão de unir alguns povos, como é a espanhola. Vocês vejam que a nossa língua está sendo destruída. Você veja que os anjos das nações ensinam as línguas para elas serem cultivadas. Para elas serem cultivadas, melhoradas. Não é? Enfim. Então, quando você vê um projeto de destruição da língua máter, ou da língua pátria, é extremamente preocupante. E eu não posso deixar de ver aí, não é, elementos das ações demoníacas. A destruição da nossa língua. É o que nós estamos vivendo. E, claro, e com a destruição da língua, a destruição de toda a nossa cultura, que se manifesta através da língua. Através da linguagem, do vernáculo nacional. Porque as línguas foram comunicadas às nações através dos santos anjos. E a partir delas nós podemos adorar a Deus. Não é? Agora, uma parte da filosofia novíssima ou contemporânea idolatra a língua. Com essa filosofia da linguagem, que é um problema. Não é? O imaginário simbólico e linguístico, tudo é um problema. Então, isso nós temos que ficar atentos com a destruição da nossa língua e com recuperar, não é, a nossa língua, porque, de fato, é da vontade de Deus que houvesse essa divisão e que será unificada no corpo místico de Cristo. Nada mais nos unificará a não ser o Cristo cabeça e não o Estado, como quer Rousseau, Hobbes, né? O Leviatã, a vontade geral, nada disso. Nós seremos unificados em Cristo. Então, há muitas coisas que eu trouxe, eu queria falar, mas acho que consegui falar pelo menos aqui uns 70% delas. Então, a questão dos reis magos também, enfim. Isso tanto é verdade que os reis magos
descobriram Cristo a partir de uma estrela, a partir da natureza. Não é? O direito romano, por exemplo, muitos foram meus alunos na faculdade de Direito. O direito romano, que foi praticamente incorporado pela igreja, também foi, segundo São Clemente, também foi comunicado pelos anjos aos romanos. Então, tantas coisas que nós poderíamos falar aqui da participação dos anjos, só que nós não podemos... O grande interesse e objetivo que eu tinha com essa live, eu ainda tenho, é que isso desperte o interesse para o estudo. Nós temos uma bibliografia muito boa, eu posso passar, não tem problema. Claro, esta bibliografia está em outras línguas, mas nós podemos passar, eu acho que nada tão impossível assim. Temos muitas boas obras em espanhol, né, que é uma língua mais próxima da nossa. É isto. E queria aproveitar, meus amigos e amigas, agradecer a tolerância, a paciência e dar 2 avisos aqui básicos, né? O primeiro, no dia 14 e 15 de março, se vocês não sabem, eu quero comunicar aqui, será realizado o 2º Fórum Regional da Liga Cristo Rei. Nós temos que ir lá, vai ser em Curitiba, eu serei um dos palestrantes, eu vou levar um tema lá também muito interessante, teremos palestrantes da Argentina, do Paraguai, do Brasil, né? Eu sei que Dom Bertrand estará lá, né? Sua Alteza Imperial Real. Então, eu faço o convite que todos estejam. O segundo aviso que eu queria dar é do nosso grupo de estudos católicos. Nós já fechamos as inscrições, mas vamos abrir para uma nova turma. Vamos dar as datas, não é? Daqui a pouco a gente deve abrir para novas turmas e nós vamos abordar estes temas e outros de maneira até mais aprofundada, que não dá para fazer numa live. Mas o que eu queria trazer a todos vocês aqui é justamente esta ideia. Nós temos que voltar a entender isto, não é? E todas as nações têm um anjo. Um anjo. E que as nações também são pervertidas por demônios. E sem esta compreensão espiritual da coisa, não vai dar, não. Não vai dar para restaurar o catolicismo aqui. Temos que ter essa visão, senão não vai dar. Então é isso, esta é a mensagem que eu quis trazer, um início para que nós possamos nos interessar pelo assunto, saber que a coisa existe, saber que a igreja já fala disso desde o 1º século depois de Cristo. Não é uma coisa nova, desde o 1º século. É isto. Então eu agradeço a todos, muito obrigado pelos meus amigos, as minhas amigas, minhas irmãs e meus irmãos que acompanharam, que me ajudaram. Nós vamos salvar a live, vamos colocar no nosso canal do YouTube, leonardo.penitente, lá no YouTube, colocaremos no nosso canal, além de tudo ela ficará aqui também para ser vista. É isto. Muito obrigado por tudo. Desculpem porque eu tive que ser muito rápido, dar uma visão geral do tema, não é? Vamos pensar aqui uma maneira de fazer até uma outra live, quem sabe, para aprofundar um tópico que foi abordado, não é? É isto, meus queridos. Sim, comunicar também que na quinta-feira que vem, se Deus quiser, na quinta-feira que vem, eu estarei junto mais uma vez com os nossos amigos do Cristo e Livros, o Alessandro, uma página que eu peço que vocês acompanhem com carinho, e a Cláudia, para fazer uma live sobre a missão de Nossa Senhora Virgem Santíssima, nossa mãe, na nossa vida espiritual, como é que ela nos ajuda, que é um pedaço de uma live que eu já tinha feito, mas não consegui acabar, junto com o Alessandro. É isto. Fiquem com Deus. Até a próxima, viu? Um abraço.